Vamos avançar, pessoal. Paulo Pimenta, conhecem o Paulo Pimenta aí, ó? Tá chegando, vídeo gravado neste domingo, trazendo perspectivas para o 2025. Antes de soltar, quero que vocês cheguem deixando a curtida e comentários no chat, tá, pessoal? Comentários pode ser aqui, ó, a cidade que vocês estão assistindo ou a resposta para essa pergunta aqui do Paulo Pimenta. Em que mês de 2025 Bolsonaro será preso? 5 segundos para vocês irem no chat e comentarem, ó, dizerem ali em que mês de 2025 Bolsonaro será preso. Diga no chat aí. Disseram? Em que mês de 2025 Bolsonaro será preso? Essa é a grande dúvida que eu tenho e a dúvida que o Brasil tem. Que ele vai ser preso, a gente não tem dúvida. A dúvida é em que mês ele será preso. Vou dar o meu palpite. Meu palpite é setembro. Por que setembro? Porque vai ter que tramitar no Senado, aliás, vai ter que tramitar no Supremo Tribunal Federal, vai ter prazo para defesa, são muitas pessoas sendo julgadas juntos, e aí então vai a julgamento. Vai ter recurso para embargos, e aí tem a sentença definitiva. Eu calculo setembro. Acho que setembro seria uma boa previsão. Bolsonaro passar o 7 de setembro na cadeia. É uma boa previsão, né, gente? Então, fica aqui a minha pergunta sobre as previsões para 2025. Na sua opinião, em que mês Bolsonaro será preso em 2025? Gente, não adianta a gente... né, tem um processo, tem prazo para defesa, tem prazo para recurso, não adianta a gente querer, né? Agora, eu estou falando do primeiro processo. Estou falando desse processo que ele já foi denunciado. Mas tem vários outros processos, né, gente? Estou falando do processo do 8 de janeiro. Mas o Bolsonaro responde a uma série de outros processos. Aliás, são dezenas, né, de pessoas, muitos militares de alta patente, assessores próximos que estiveram envolvidos nas ações criminosas e que serão todos julgados durante esse próximo período, né? Mas já que todo mundo está fazendo previsão aí, para o ano novo, eu fiz questão aqui de dizer para vocês, né, a previsão. Francisco está falando aqui 8 de janeiro. 8 de janeiro não dá tempo, gente. A não ser que ele cometa um outro crime, né? Obstrução da justiça, interferir na produção das provas, né? Mas a minha dúvida, né, é o mês que o Bolsonaro será preso. Na minha aposta é que ele será preso em setembro, que é o prazo para poder correr até lá, né, o processo. Gente, olha lá, o pessoal me cobrando aqui, né? Olha, pessoal, eu não sei, o Paulo Pimenta está falando aí em setembro, né, a previsão dele. Seria com julgamento definitivo do processo. Acho que é um prazo razoável, mas acho que pode ser antes, hein? Acho que pode ser antes. Acho que a gente pode ter aí um julgamento, quem sabe, até julho, agosto, talvez, né? E a expectativa, efetivamente, é de que seja em 2025, né? Este julgamento aí dos 40 indiciados pela trama golpista, né? O Paulo Pimenta falou que eram vários, né? São 40, número simbólico, né? Foram 37 no primeira indicação e depois teve mais 13 indiciados ali. E tem o processo das joias, tem o processo da falsificação do cartão de vacina,
né? E a gente ainda tem a expectativa de que corra um processo de responsabilização penal, criminal, em relação à questão da pandemia, né? A recomendação do uso de cloroquina. Hoje eu estava vendo de que foi deletado o site no qual havia um pseudo médico aí que fazia recomendação de cloroquina. Hoje eu vi essa notícia. Foi deletado esse site aí do indivíduo que recomendou o uso da cloroquina. E é bom lembrar que o Ministério da Saúde brasileira, gente, durante a pandemia, o Ministério da Saúde chegou a recomendar durante um bom tempo o uso de cloroquina. É bom a gente lembrar que verbas públicas foram utilizadas para que as Forças Armadas produzissem cloroquina para utilização em pacientes de Covid. Então, isso aqui não pode ficar impune, gente. Eu não posso acreditar que a gente vai ter impunidade em relação a esses canalhas que estiveram à frente das políticas sanitárias do Brasil durante a pandemia. Jair Bolsonaro, o Pazuello, quem mais? Me ajudem aí, pessoal. E todo mundo que recomendou cloroquina, né, gente? Que definitivamente não existia nenhuma dúvida, não existia dúvida alguma de que a cloroquina não só não era eficaz para o combate ao Covid, como ela colocava em risco a saúde das pessoas. E pessoas morreram usando cloroquina, gente. Então isso aqui é muito grave, eu espero que não fique impune, né? Também essa questão. Mas o Paulo Pimenta, voltando ao tema central, né? Em que mês Bolsonaro será preso, Paulo Pimenta está postando em setembro aí. Eu acho que talvez esse processo possa ter uma solução até antes desse prazo aí, mas a gente espera que seja em 2025, né? Que não vire para 2026 sem o julgamento desse processo. Que a gente atue de forma mais enfática no sentido de garantir que a população do Rio Grande do Sul saiba todas as informações sobre o trabalho de reconstrução no Rio Grande do Sul e quais são as obras que estão sendo inauguradas, que estão sendo anunciadas, importante, com recurso federal, e que ou prefeitos ou mídia do estado, mídia regional, não informa a população que a gente está falando de dinheiro federal, né? Ontem teve a inauguração de uma ponte importante ali entre Bento Gonçalves e Cotiporã. Eu vi a mídia regional, né? Uma ponte que custou ali em torno de 5 milhões, um pouquinho mais, 4 milhões e meio são recursos do governo federal. 4 milhões e meio são do recurso federal. Mas se tu lê a matéria, fala nas prefeituras, fala na comunidade, fala na associação comercial, mas não diz ali que a ponte inaugurada ontem entre Bento Gonçalves e Cotiporã, 4 milhões e meio, um pouquinho mais do que isso, é dinheiro do governo do Lula. Sabe o que me incomoda, gente? É que na hora de vir pedir o recurso, mesmo os prefeitos da região me procuravam quase que diariamente, pedindo para que eu acompanhasse a aprovação do pedido, do plano de trabalho, né? na Defesa Civil. Aí a gente aprova o plano de trabalho, agiliza, libera o recurso, mas como eles mentem muito para a comunidade, como eles mentem que o governo federal não apoiou, que o governo federal não tinha, né, cumprido aquilo que se comprometeu, na hora da inauguração, eles precisam omitir das pessoas, eles precisam mentir para as pessoas, precisam omitir das pessoas, que na realidade é graças ao governo do presidente Lula, que é graças ao trabalho que nós fizemos, que o trabalho da recuperação do Rio Grande do Sul está acontecendo, e está acontecendo com agilidade, com rapidez. Eu vou me dedicar agora a acompanhar mais de perto estas inaugurações, essas obras. São 1.200, gente, 1.200 planos de trabalho aprovados na Defesa Civil, para o governo do estado e para as prefeituras. E o que eu me dei conta
é que aquelas pessoas que me procuram pedindo o apoio do governo federal para aprovar um plano de trabalho, para liberar um recurso, na hora que o dinheiro é liberado, omitem da sua comunidade a participação do governo federal no trabalho da reconstrução. Eu não quero, gente, né? Eu quero que a prefeitura seja valorizada. Eu quero que o governo do estado seja reconhecido naquilo que fez. O que eu não aceito, eu não vou aceitar, é essa tentativa de omitir do povo gaúcho a informação necessária sobre aquilo que a gente está fazendo e aquilo que a gente vai fazer. Então, gente, eu vou acompanhar de perto e vou fazer questão, se for necessário, eu vou desmentir prefeito, liderança, que não informar a comunidade o recurso federal que está sendo utilizado na sua região no trabalho da reconstrução, certo? Lá na minha região, essa semana, sexta-feira, ou sábado, teve um ato lá, o vice-governador estava presente, prefeitos estavam presentes, foram anunciadas uma série de coisas, ninguém informou para a população, ninguém disse para a população de tudo aquilo que foi anunciado lá, o que é recurso do governo Lula. Eu vou, a partir de amanhã, eu vou dar uma série de entrevistas, né? Vou dar uma série de entrevistas nas rádios da região, explicando para a população que eles se esqueceram de informar as pessoas, né? Que eles se esqueceram de informar as pessoas. O camarada está me perguntando, por que a gente não informa? É claro que a gente informa, gente. Claro que a gente informa. Agora, você tem uma cidade, você tem 2, 3 rádios da região, você tem um jornal da região, você tem as lideranças da região, todas elas trabalhando para não informar de forma adequada para a população o que está acontecendo. O que a gente precisa fazer? Precisa também que a nossa gente, que o nosso povo, que as nossas lideranças também façam a sua parte. É isso. Não vamos imaginar que vai ser só com comunicação institucional que as coisas vão chegar. O nosso pessoal tem que fazer a sua parte, gente. E disputar a narrativa daquilo que o governo está fazendo. Isso não é só para o Rio Grande do Sul. Nós temos que trabalhar forte. Nós temos que fazer questão. Temos só parar aqui para dizer, né? Temos aqui na Voz Trabalhadora, temos trabalhado muito forte, né? Inclusive fizemos a divulgação aqui lá no nosso Instagram. Quem não está inscrito no Instagram da Voz Trabalhadora, se inscrevam lá, a gente publica muita notícia lá, faz muita divulgação do que vem acontecendo, né? Tanto na política nacional quanto na geopolítica. Sigam lá o nosso Instagram, pessoal. Sigam que está muito bom, modéstia à parte. Mas aqui é essa notícia da última semana, né? O governo federal lançando aí o fundo para a recuperação da infraestrutura no Rio Grande do Sul. E é um fundo de prevenção também, né? Obras de prevenção contra as cheias, né? O valor de 6,5 bilhões, né? Foi anunciada na sexta-feira e beneficiará, além de Porto Alegre, diversos municípios gaúchos afetados pelas chuvas, Lajeado, Eldorado do Sul, né? Está aqui a foto, né, do Pimenta com o Lula, o ministro da cidade ali, o Jader Filho, e o ministro das Relações Institucionais ali, né? Então está aqui a notícia, né? O Alexandre Padilha, né, das Relações Institucionais. Várias cidades serão beneficiadas, né? O Paulo Pimenta dizendo que era um compromisso do Lula. Eu fui ver aqui no Google agora, tinha uma notícia de julho de 2024 agora, com a previsão deste fundo, né? E muita gente aí já dizia que virou lenda o fundo. Não, tá saindo aqui, ó. Então tá aqui, ó, a maior parte, 2,5 bilhões, será aplicada em diques e bacias de amortecimento e casas de bomba em Porto Alegre e Alvorada, né, Arroio Feijó, 1,9 bilhões na bacia dos Sinos, né, na cidade de Canoas, Esteio, Sapucaia, Nova Santa Rita, Rolante, Novo Hamburgo, Campo Bom, São Leopoldo e Igrejinha,
e Três Coroas, e também aqui, Eldorado do Sul, que é a cidade onde eu vivo, inclusive, 531 milhões, a Bacia do Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre, São Leopoldo, Bacia de Caí, Montenegro, então praticamente todo o Rio Grande do Sul, né? A medida provisória 1278, liberando esses recursos. Vamos seguir com Pimenta aqui, ó. O povo gaúcho, como é que o Brasil estava quando nós assumimos um país quebrado, um país que estava quebrado, calote em cima de calote do Paulo Guedes e do Bolsonaro, calote de precatórios, calote nos estados, não pagavam ninguém, uma dívida enorme, e nós estamos botando o Brasil em ordem. E aí, gente? E aí? O PIB cresceu mais do que o mercado apostava, a taxa de desemprego é a menor das últimas décadas. Mais de 300 novos mercados que foram abertos para os produtos brasileiros. A distribuição da renda crescendo. A vida está melhorando, gente. Só eles que não querem que o povo saiba. E eu digo muito aqui para vocês que 2025, gente, vai ser um ano ainda melhor. 2025 vai ser ainda melhor, Torres. Certo? Tá aí, pessoal, tá aí. O Paulo Pimenta fala faz algumas considerações a mais. Eu acho interessante, né? O Paulo Pimenta, ele tem o canal dele, ele faz os vídeos frequentemente aí, e só tem uma crítica a fazer, né, pessoal? O Paulo Pimenta é o ministro da SECOM, Secretaria de Comunicação, né? É a secretaria que distribui as verbas publicitárias do governo, inclusive, né? E eu acho que a gente tem que fazer uma crítica pontual, né, gente, que é essa questão da distribuição das verbas, que é o não fomento de uma rede de comunicação alternativa, né, utilizando já aí as redes da dita mídia alternativa, né, os canais progressistas que a gente chama, não fomentando o surgimento de mídias locais, comunitárias, né. Eu acho que o governo federal ele peca muito nesse sentido, sabe, pessoal? Eu não sou daqueles que concordam que o governo precisa melhorar na comunicação, a comunicação tá muito ruim. Eu acho que o que está ruim, às vezes, é a própria política do governo em alguns sentidos, né, pessoal? É difícil a comunicação estar boa quando o governo propõe cortes no BPC, reduz o aumento do salário mínimo, esse tipo de coisa prejudica demais o nosso governo, e a direita sabe explorar muito bem esse tipo de ponto aí. A mídia golpista também vai explorar muito bem esse tipo de medida do governo. Então eu não concordo muito com essa questão estamos nos comunicando mal. Eu acho que o que falta é exatamente fazer essa rede de mídias alternativas. Fazer o que eu digo é financiar, é aportar recursos do governo federal nessas mídias, porque se a Rede Globo ganha recursos, se a Record, se o SBT ganham recursos da SECOM, por que as mídias alternativas não podem ganhar no mesmo patamar que eu digo? E por que o governo federal não pode investir mais forte no surgimento de novas mídias comunitárias, locais? Eu acho que seria importante a gente revisar esses investimentos aí da SECOM. Mas, enfim, tá dado o recado do Paulo Pimenta, acho que sempre é bom a gente ouvir e repercutir.